Bom dia, amigos de todo o Brasil. Estamos iniciando pela Rede Vida de televisão mais um programa da série A Verdade sobre os Cartórios. E hoje temos a satisfação de receber nos nossos estúdios o Dr. Jaime de Alencar Araripe Júnior, que é presidente da Arpem Brasil. Como eu tive a oportunidade de explicar no primeiro programa, a Arpem Brasil reúne cerca de 8.200 registradores civis de pessoas naturais. E o Dr. Jaime, além de ser presidente da Arpem, é presidente também da Noreg do Ceará e é titular de um registro civil na cidade de Fortaleza. Inicialmente, doutor Jaime, queria agradecer imensamente o senhor ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa. E eu gostaria que o senhor explicasse aos telespectadores o que faz um cartório de registro civil. Bom dia, Siviero. Bom dia, senhores telespectadores, colegas notários e registradores. O cartório de registro civil, ele registra os fatos fundamentais da vida do cidadão. Eu sempre digo que o cartório de registro civil tem uma peculiaridade que é de estabelecer uma relação quase que afetiva entre o cliente e o cartório, pois ali se dão os fatos que marcam a vida de uma pessoa. É o nascimento, quando o cartório atribui à criança um nome, uma identidade, uma filiação. A partir daí, ele efetivamente passa a ser sujeito de direitos e obrigações na ordem jurídica. É o caso mais adiante, essa criança ao crescer volta ao cartório para o seu casamento civil e finalmente o cartório registra o óbito do cidadão. Quem não se lembra do cartório onde casou-se civilmente? Ou quem não se lembra do cartório onde foi registrado? Assim existe, a meu ver, uma relação afetiva entre a clientela do registro civil e o ofício registral. Os cartórios de registro civil eles têm uma peculiaridade que os difere dos demais, é a sua extrema capilaridade. O registro civil está presente em todos os municípios e distritos do Brasil. Nenhuma rede abrange o país de uma forma total como o registro civil. O registro civil tem uma capilaridade maior do que os correios e telégrafos, porque ele está presente nos municípios e nos distritos, nos mais remotos lugares do Brasil, no Nordeste, na região Norte, na região Centro-Oeste, no pequeno vilarejo, lá no distrito, existe o oficial do registro civil a registrar os nascimentos, os casamentos e os óbitos das pessoas daquela comunidade. Assim, nós temos cerca de 8.000 postos de atendimento em todo o Brasil. E também eu acho que essa rede imensa e formada por pessoas capacitadas, essa rede bem instalada na sua grande parte, é, a meu ver, subutilizada. Os ofícios de registro civil, bem que poderiam, através de parcerias com o governo federal, ou com os governos estaduais ou municipais, e a depender de lei que autorize tal parceria, prestar muitos outros serviços de interesse da comunidade. E utilizar essa, digamos, essa capacidade instalada que ele tem, e isso também serviria para resolver, quem sabe, um problema que se abate sobre o registro civil das pessoas naturais nos últimos 3 anos, que é a gratuidade universal instituída pela Lei 9.534 de 97. Então, o registro civil está presente em todos os municípios e em todos os distritos do Brasil. Além dessa presença, o registro civil é um grande banco de dados. Um banco de dados que fornece gratuitamente estatísticas que são fundamentais para o planejamento de políticas públicas. Assim, o registro civil fornece trimestralmente ao IBGE a estatística dos nascimentos, onde consta a relação de todas as pessoas nascidas e registradas naquele ofício, com a idade da parturiente, o local do nascimento, o estado civil dos pais, etc. Ele fornece a estatística dos óbitos com a causa mortis. Ele fornece também ao IBGE a estatística dos casamentos, com a idade dos nubentes, o local de nascimento dos nubentes e assim por diante. Ou seja, um conjunto de dados
a meu ver, imprescindíveis para o planejamento de muitas políticas públicas. Ele fornece também ao INSS, mensalmente, a relação nominal de todos os óbitos registrados. E, com isso, o INSS pode fazer o cancelamento de benefícios, pensões e aposentadorias das pessoas falecidas. Fornece à Justiça Eleitoral, mensalmente, a relação dos óbitos registrados, para que a Justiça Eleitoral faça o devido cancelamento dos títulos. E, por fim, fornece ao Serviço Militar a relação também dos óbitos registrados no mês, para que o Serviço Militar faça uma atualização do cadastro dos reservistas. Ou seja, o Registro Civil das Pessoas Naturais, em que pese as dificuldades que está atravessando, impostas pela lei da gratuidade, além de prestar hoje em dia serviços gratuitamente, ele presta informações fundamentais também gratuitamente ao poder público. Todos esses serviços são serviços prestados sem remuneração. E eu falava da lei da gratuidade. A lei da gratuidade, a lei 9.534/97, trouxe uma inovação em relação à legislação anterior. Doutor Jaime, gostaria de pedir um minutinho de licença do senhor para que nós falemos sobre a gratuidade no segundo bloco. Nós vamos para um intervalinho e voltamos já já. Está se acabando em seu bolso ou escondido num fundo de gaveta o documento mais importante para a sua aposentadoria, a sua carteira de trabalho. Por isso, saiba que se ela sumir ou for roubada, sua aposentadoria poderá não acontecer. A única saída rápida, inteligente e econômica é registrar hoje mesmo sua carteira de trabalho num cartório de títulos e documentos. Com esse registro, você fica garantido pelo resto da vida, mesmo que sua carteira desapareça, porque terá a certeza de ter uma cópia sempre que precisar. Basta ir ao cartório e pedir uma certidão que tem o mesmo valor do original. Registre sua carteira de trabalho, o seguro da sua aposentadoria. Voltamos com o nosso programa A Verdade sobre os Cartórios, que hoje recebe a presença de Jaime de Alencar Araripe Júnior, presidente da ARPEI. Doutor Jaime, gostaria então agora que o senhor falasse sobre este problema seríssimo que está atingindo o registro civil, que é o problema da gratuidade do nascimento e do óbito. A gratuidade imposta pela Lei 9.534/97, ela trouxe em relação à gratuidade anterior, porque sempre o registro civil conviveu com a gratuidade, a diferença de que a legislação anterior previa a gratuidade para os reconhecidamente pobres. A lei atual universalizou a gratuidade. Ou seja, hoje em dia, tanto faz o banqueiro ir ao cartório registrar seu filho, como o gari ir registrar seu filho, ou o desempregado ir registrar seu filho, todos eles terão que ser atendidos gratuitamente. O que, a nosso ver, revela uma injustiça flagrante. Já para usar as palavras do sábio Rui Barbosa, a verdadeira justiça consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nós estamos tratando de desiguais de forma igual. Mas a lei é mais perversa, porque ela não só obriga o oficial do registro civil a trabalhar sem remuneração. Ele tem que pagar para trabalhar. Ou seja, ele tem que alugar um prédio onde vai funcionar o cartório, pagar um aluguel, ele tem que instalar, comprar mobília, birôs, cadeiras, ele tem que comprar os livros necessários à prestação do serviço, material de expediente, pagar funcionários, salários, obrigações previdenciárias e trabalhistas previstas em lei, ele tem que pagar luz, telefone, água, para prestar um serviço sem remuneração. É uma utopia, é uma situação insustentável que levou à inviabilização de centenas e centenas de ofícios registrais no interior do país.
Eu cito como exemplo o meu estado, onde no interior, depois da gratuidade universal, mais de 150 cartórios de registro civil de distritos fecharam, prejudicando a população, que ficou sem acesso a esses serviços, tendo que se deslocar muitas vezes vários quilômetros para encontrar um cartório de registro civil, com os custos de transporte decorrentes, e incentivando mesmo que as pessoas não registrem seus filhos logo após o nascimento, tal a dificuldade de encontrar um serviço registral para fazê-lo. Então, a lei da gratuidade, ela partiu de uma premissa falsa, de uma premissa de desconhecimento da atividade. Qual era a premissa? Era de que os cartórios de registro civil prestavam uma série infinda de serviços, ou seja, ele era registrador de imóveis, de títulos e documentos, notário público, oficial de protesto, podendo, portanto, prestar alguns serviços gratuitamente, sem que isso pusesse em risco a manutenção da atividade. Mas esse juízo partiu de uma premissa falsa de quem não conhecia a atividade. Dos 8.000 e poucos ofícios de registro civil no Brasil, cerca de 4.000 são chamados registro civil puro, ou seja, fazem apenas registro de nascimento, óbito e casamento civil. Com a gratuidade, o registro de nascimento e o registro de óbito passaram a ser gratuitos, e ele vai ter que sustentar o serviço apenas com a receita dos casamentos. É um fato público e notório, já comprovado em estatística do IBGE, que os casamentos em cartório, o casamento civil, o número de casamentos está a minguar dia a dia. E vários fatores contribuem para isso, dentre os quais eu poderia realçar 2. Em primeiro lugar, a relação de convivência, ou seja, o casamento informal, foi pela legislação constitucional e pela legislação infraconstitucional, a legislação ordinária, equiparada em todos os efeitos ao casamento civil. Então, o cidadão que não casa civilmente não perde nada, a família não é afetada, os filhos não deixam de gozar nenhum direito por esse fato, porque os filhos também estão equiparados aos filhos havidos do casamento civil realizado em cartório. E outro fator é a mudança do padrão moral da sociedade. Hoje em dia, a sociedade já não recrimina o fato de pessoas se unirem em uniões informais. Então, os casamentos minguaram muito, chegando à constatação de que eles são insuficientes para manter a atividade do serviço registral. No estado do Ceará, há cerca de um mês, conversando com um colega de uma cidade média do interior, ele me dizia que no cartório dele havia celebrado 4 casamentos. E que esses 4 casamentos eram insuficientes para manter o serviço. Ele teve que retirar o cartório dele de um prédio alugado no centro da cidade, levar para a sua residência, dispensar os empregados que tinha e hoje em dia mantém a atividade apenas com a ajuda da sua esposa. Então é uma realidade extremamente difícil e que nós da ARPEN estamos envidando todos os esforços para encontrar uma solução para esse problema. Doutor Jaime, queria pedir mais um minutinho de atenção, porque nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Você vai ter um dia inteiro para pegar o futuro. Venha ouvir e discutir sobre documento eletrônico, assinatura digital, e-business, criptografia, chaves assimétricas, e-commerce. Estes são os temas do encontro do próximo dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no auditório da OAB em São Paulo, Praça da Sé, número 385. Informações pelo e-mail contato@colegionotarialsp.org.br e também pelo telefone 11 256 2786.
Estamos de volta com o programa A Verdade sobre os Cartórios. Você, telespectador, que quiser entrar em contato conosco, está aparecendo aí na nossa telinha o nosso e-mail, o nosso fax. Mande os seus comentários, as suas dúvidas, que nós estaremos respondendo aqui através do programa ou então diretamente a você. E uma questão que tem aparecido bastante nessas 2 primeiras semanas que nós já estamos no ar é sobre o problema de casamento. Então nós vamos aproveitar o Dr. Jaime, que é especialista nisso, que é do Registro Civil de Pessoas Naturais, que eu gostaria que ele informasse ao telespectador como é que um casal, por exemplo, resolvemos casar, aonde temos que ir, qual é o cartório que temos que ir, que documentação que nós temos que levar, quanto tempo antes do casamento nós temos que comparecer ao cartório, e gostaria também que ele falasse um pouco sobre do casamento religioso com efeito civil, que também muitos telespectadores mandaram e-mails perguntando sobre isso. Bom, para a celebração do casamento civil, os nubentes têm que comparecer ao cartório com uma certa antecedência de pelo menos 17 ou 18 dias, porque há o prazo de 15 dias que decorre da publicação do edital de proclamas. Ele comparece ao serviço de registro civil, os noivos comparecem com a certidão de nascimento ou carteira de identidade, porque o Código Civil exige apenas prova de idade, e dão entrada ao processo, é expedido o edital de proclamas, que é publicado e fica fixado no cartório durante 15 dias. Após esse prazo, então, é marcada a data da celebração do casamento. A idade mínima para o casamento, para as mulheres, é 16 anos, para os homens, 18 anos, e desde que haja o consentimento dos pais, que têm que comparecer ao cartório para assinar o consentimento, a não ser que os noivos tenham mais de 21 anos. Nesse caso, não há necessidade de consentimento dos pais. Então, decorrido esse prazo, é marcada a celebração, o casamento é celebrado. O casamento religioso com efeito civil difere apenas quanto à celebração. Todo o procedimento é realizado da mesma forma do casamento civil normal e, ao final, o cartório expede uma certidão, chamada certidão de habilitação, que os noivos levam à igreja, o padre celebra o casamento e, depois do casamento, é então lavrado um termo que é assinado pelo celebrante, pelas testemunhas e pelos noivos, e esse termo deve ser levado ao cartório para registro no livro próprio de registro de casamento religioso com efeito civil. É um casamento como os demais, diferindo apenas quanto ao celebrante. Então, Jaime, o senhor assumiu a presidência da ARPEM há pouco tempo. Eu gostaria que o senhor dissesse quais são suas metas como presidente da ARPEM Brasil. Bom, nós temos metas e temos problemas a enfrentar. Nós temos a continuação da luta para encontrar uma solução para a gratuidade do registro de nascimento e do registro de óbito. Nós temos um projeto em andamento no Congresso Nacional, que já foi aprovado pela Câmara e está em apreciação pelo Senado, que é o projeto que regula os emolumentos, e nesse projeto há um dispositivo que prevê uma compensação para os atos gratuitos praticados pelos oficiais de registro civil. Então, o acompanhamento desse projeto é uma das prioridades. Outra prioridade que surgiu recentemente foi a possibilidade de que o futuro Código Civil traga uma gratuidade sobre o casamento civil de pessoas pobres. Essa gratuidade, a nosso ver, é totalmente sem sentido. O casamento é um ato de vontade, o casamento tem um pouco da feição dos contratos de uma maneira geral, casa quem quer. E, hoje em dia, o cidadão não casar civilmente não acarreta nenhum dano ao casal, nem aos filhos. Então, nós não vemos razão nenhuma para que se imponha mais esse ônus ao registro civil. E se por acaso esse ônus vier a ser imposto, será a inviabilização definitiva do sistema de registro civil no Brasil. Esperamos, com o trabalho da categoria, com a união de todos, e aqui vai um apelo a todos os oficiais de registro civil do Brasil, para que nos seus estados trabalhem junto às bancadas, aos deputados estaduais, aos senadores de seus estados, fazendo ver
que essa gratuidade do casamento é uma gratuidade que não tem sentido, é uma gratuidade que vai destruir a atividade do registro civil. E a ARPEN, tão logo termine o recesso branco do Congresso, estará em Brasília buscando encontrar uma solução para a questão da gratuidade do casamento civil. E outras prioridades da ARPEN são a mobilização cada vez maior da classe, trazer um número cada vez maior de associados à participação na associação, para que possamos ser fortes, articulados e defender os nossos interesses. Doutor Jaime, gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação no nosso programa. Nós queremos que a diretoria da ARPEN tenha neste programa, A Verdade sobre os Cartórios, um canal de comunicação direto entre a diretoria da ARPEN e estes 8.200 associados que são os registradores civis de pessoas naturais espalhados por todo o Brasil. Este programa está à disposição da ARPEN. Nós vamos... Eu queria finalmente agradecer o espaço cedido pelo colega Siviero. Acho esse programa de fundamental importância, é um programa de utilidade pública, porque ele instrui, ele orienta a população e ele mostra a importância dos cartórios para as pessoas. E desta maneira, nós vamos encerrando mais um programa A Verdade sobre os Cartórios. Estaremos de volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Rede Vida de Televisão, o canal da família.